Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. Aqui quem fala com vocês é o Thomas e nós estamos iniciando a Semana Profética. Serão 3 dias sobrenaturais, onde nós vamos falar sobre o ministério profético, vamos falar sobre os dons e vamos falar o impacto que o ministério profético tem sobre a Igreja de Cristo. Então vamos lá, bora lá, vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos abordar o assunto, o que é o ministério profético, o ofício, o que é ser o profeta. Eu quero primeiro começar pela história, da igreja. Então, você sabe que antes de Cristo vir, Deus usava muitos profetas. E a função dos profetas dentro do povo de Israel, dentro do reinado que Deus estabeleceu aqui na terra, eram os profetas ajudar a nação, ajudar os reis a estabelecer a vontade de Deus. Eles eram a voz de Deus aqui nessa terra. Mudou um pouco, não é como antigamente. Antigamente você encontrava um profeta, você encontrava 2 profetas, até Elias e Eliseu faziam escola de profetas. Mas não era comum muitas pessoas ouvirem a voz de Deus como é nos dias de hoje, pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de nós. E nos dias de hoje existe, Deus usa profetas, existe o ofício, Deus separa pessoas para ser profeta. Então nós vamos ver isso na palavra de Deus. Efésios 4, no versículo 11, a Bíblia fala que existem 5 ministérios dentro da igreja de Cristo. E um desses ministérios é o profeta. Então ele fala, alguns ele designou para apóstolos, outros para profetas. Então o profeta existe ainda nos dias de hoje. Mas existem alguns requisitos para uma pessoa entender que ela é chamada, que ela tem um ofício para ser profeta. Então é através dos dons, através da forma que Deus fala com ela. Então tudo isso é necessário para que essa pessoa ela consiga exercer o ministério e não exercer um ministério que ela não tem. Então nos dias de dons, que a gente vai falar sobre os dons sobrenaturais, você vai ver que o profeta ele precisa ter alguns dons para exercer esse ministério. E um desses dons, claro, que é o dom de profecia. Já estou dando spoiler da próxima aula. Paulo também, ele fala no Efésios 2, no verso 20, que Deus estabeleceu o reino dele no fundamento dos apóstolos e no fundamento dos profetas. Então, nos dias de hoje, é necessário os profetas de Deus. É necessário que o profeta esteja exercendo o seu ministério dentro da igreja. E eu quero ver se você também é um desses profetas. Então, nesses 3 dias, você vai ver se você tem esse chamado. E eu vou te ajudar, de alguma forma, a exercer esse ministério, tá? Então, aqui embaixo nos links, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai ter meu WhatsApp, você vai ter minhas mídias sociais. E aqui você, se tiver alguma dúvida, você pode me chamar, que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Nesses 3 dias e mais pra frente também, o que vocês precisarem, dentro desse requisito de identificar dons, saber quando Deus está falando com você, eu estarei à disposição. Então vamos lá. Na igreja existia profetas quando os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus. Tinha profeta no meio deles? Tinha muitos profetas. Tem um texto até interessante que depois você abre lá na sua Bíblia, no livro de Atos 13, no verso 21, fala que tinha uma igreja que chamava Igreja de Antioquia. E nessa igreja tinha muitos profetas e muitos mestres. E Barnabé e Paulo estavam orando e jejuando com eles, fizeram até um voto. E nesse momento que eles estavam buscando ao Senhor, a palavra de Deus fala que os profetas ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a profetizar para Paulo e para Barnabé, para onde eles tinham que ir, o local. E diante do dom, diante da manifestação do dom de profecia, do direcionamento que os profetas tiveram, Paulo e Barnabé foram diante desse direcionamento, e você sabe que Paulo e Barnabé foram grandes missionários. Através do quê? De uma palavra liberada pelos profetas, uma palavra profética. A palavra também diz lá em Atos 21, no versículo 9, fala que Filipe tinha 4 filhas que eram virgens e eram profetisas. Então elas profetizavam, elas tinham o dom de ser profeta. Então, para que as pessoas não acabem com esse ministério, nós temos que entender que ele existe. Paulo fala em 1 Tessalonicenses que não podemos desprezar as profecias, mas ficar com aquilo que é bom. Em 1 Coríntios também fala, capítulo 14, diz que nós temos que profetizar, falando sobre o dom e sobre também a pregação da palavra. Mas em relação ao dom, ele fala, olha, se alguém trazer alguma profecia, que tenha 2 ou 3 pessoas que ajudem a julgar essa profecia.
uma das questões importantes para exercer o ofício, o ministério profético, é nós temos uma ordem, uma organização, pessoas que entendam sobre o assunto, que daí não vira bagunça. Então, quando a gente fala sobre profeta, a gente fala que o profeta ele precisa de acompanhamento. O profeta precisa de alguém que esteja com ele discernindo aquilo que Deus fala com ele. Porque quando você vai lá para o Antigo Testamento, e nos dias de hoje acontece muito, conforme a profecia de Joel, que Joel fala, né, capítulo 2, que nos últimos dias derramaria do Espírito de Deus sobre toda a carne, visões, sonhos teríamos. E o que o profeta mais tem é sonho e visões. Sonho, visões, ouve a voz de Deus, a voz interna de Deus. E isso é necessário ter um discernimento. Então, ter um acompanhamento, ter uma igreja que entende sobre o assunto, ter pessoas que entendem sobre assuntos, que têm experiência, que têm maturidade dentro da palavra de Deus para poder instruir um profeta. Então, o ministério de profeta existe. Ele é excelente. Ele dá direcionamento para a nação. Ele dá direcionamento para as instituições. Ele dá direcionamento para pessoas. Profetizar não é você, num culto somente, falar em línguas ali, entregar uma palavra de encorajamento para alguém. Isso também faz parte do ministério profético. Mas o ministério profético traz mudança de ciclos no mundo. Existem momentos que Deus fala com os profetas que muda a economia do mundo, economia de cidades, economia de nações. Então o ministério profético ele é muito sério, ele tem que ser levado a sério. Nós estamos dizendo em trazer a realidade, a vontade, as mudanças de Deus aqui para a terra. Um profeta que estuda a palavra de Deus, um profeta que tem um compromisso com a palavra de Deus, ele consegue exercer o ofício, exercer o ministério, ele consegue trazer a verdade. Então você vê as profecias acontecendo, se cumprindo. Por quê? Porque ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um relacionamento com Deus, ele tem um caráter alinhado com Deus. O que eu quero trazer com esses 3 dias é nós restaurarmos o ministério profético nos dias de hoje, que é o que nós precisamos. Precisamos ter um alinhamento. O profeta é aquele que alinha um ministério, o profeta é aquele que alinha uma família, o profeta é aquele que traz correção, mas também traz a palavra de amor. Deus mostra para ele mudanças. Algumas das coisas estão ocultas, algumas a gente tem dúvida, e vem o profeta trazendo a revelação, a vontade de Deus, tanto se for boa, né, conforme a nossa vontade, ou Deus mudando e falando, olha, não é dessa forma. Então eu quero de alguma forma, esses 3 dias, amanhã a gente vai falar sobre os dons dos profetas, né? Quais dons os profetas têm, a gente vai falar, vai ser um vídeo muito bacana, porque a gente vai falar como os dons se manifestam, como discernir os dons, como buscar os dons. Porém hoje, o que eu quero trazer para você é que o ministério ele existe e Deus necessita que você se dedique, né, a buscar a Deus e a buscar o conhecimento da palavra para você exercer esse ministério com seriedade. Você precisa buscar a Deus, você precisa ler a palavra de Deus e você precisa ter pessoas do seu lado que vão te ajudar a filtrar o que Deus está falando. E até pessoas que vão falar, olha, eu acho que isso que você ouviu ou isso que você viu não provém de Deus. É a melhor coisa quando você tem pessoas que te ajudam a ver aquilo que é e que não é de Deus. Porque quando há muito conselho, como diz Provérbios, sai a sabedoria. Então, se você tem pessoas de confiança, que são boas aconselhadoras, que vão te ajudar a filtrar esse ministério, eu tenho certeza que você vai crescer muito e você vai ser um grande profeta de Deus. Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo, estude, se dedique e ore. E amanhã nós temos mais. Deus abençoe você, deixa curtida nesse vídeo e se precisar de alguma coisa, meus contatos estão aqui embaixo. Valeu!